Essa mesa vai ser dedicada à prestação de contas da comissão organizadora das comemorações dos 50 anos. Então, a gente vai apresentar os produtos, as metas dobradas, as divididas e etc. De início, eu acho que eu vou deixar minha fala sobre o trabalho da comissão para o final, mas eu acho que seria interessante a gente ver todas as falas que vão ser feitas aqui pelos membros da comissão relacionadas a um grande desafio que a gente enfrentou desde o início, que tem a ver como a gente conta uma história de 50 anos de uma casa que teve uma história, na minha opinião, importante, ascendente, mas também muito tortuosa. Uma história com acidentes e que merecem ser contados, em grande medida, porque acho que nós os vencemos. Assim. Então, eu acho que todas as falas aqui vão ter uma relação com isso. Outra coisa que eu queria falar antes é que a gente... isso tem a ver com o que eu vou falar no final, mas essa história de 50 anos, a gente já está olhando para os próximos 50 anos, porque, na verdade, o aniversário da nossa pós-graduação foi exatamente ontem. Então, rigorosamente, a gente está fazendo 50 anos em um dia. Quem quiser confirmar essa informação, basta olhar o documento que tem próximo ali, aquela escada caracol, e está lá 25 de setembro de 1969. Então, a gente fez isso de propósito, botou na quinta, para já indicar que está tudo só começando de novo. Queria mencionar também, eu pensei que seria mencionado na mesa anterior, mas não foi, que a gente já está no processo de comemoração dos 70 anos da UERJ. Então, o aniversário da UERJ é rigorosamente ano que vem, mas os aniversários mais ou menos coincidem. Bom, dito isso, então, eu gostaria de chamar os membros dessa mesa, o nosso designer, Jerome Ibri, que fez a identidade visual da comissão de 50 anos. Por favor, vejam as plaquinhas aí, porque eu não estou conseguindo ver, então vejam onde vocês sentam. O Raul Nunes, que fez o nosso site, que vai ser mostrado aqui agora. Paulo Cassimiro, eu vou chamar de nosso pós-doc, apesar de nós já termos perdido o Paulo Cassimiro para o SEBRAP, mas até hoje também ele vai constar como nosso, que cuidou, nos ajudou na... Tá bom. Então, vocês cortam lá, ou então não divulgam para São Paulo. Que nos ajudou com o levantamento documental e digitalização de documentos e várias coisas que foram bem complicadas. A Márcia Rangel, que faz parte do comitê editorial da Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, que é a revista aqui dos alunos da casa, e a Mariane Ferri, que é produtora do programa Caminhos, nosso programa de entrevistas, e que vai ser responsável por apresentar, de modo geral, a ideia do programa, e depois o mini documentário, que a gente vai mostrar no final, de mais ou menos 2h30. Brincadeira. Raul, depois eu queria pedir... Depois eu falo com você. Bom... A comissão fez muitos trabalhos, dezenas de trabalhos, então a gente não vai apresentar todos aqui, vai apresentar só esses que foram feitos até agora. Eu queria só pedir para que a mesa respeitasse o tempo de mais ou menos 10 minutos, até também para não cansar muito a plateia. Acho que a gente pode começar com o Jerome, falando um pouco da ideia da identidade visual. Tudo bem? Obrigado, Jerome. Aí eu vou... Full screen, pode ser? Pronto. Aí depois eu vou dar um ok. Tá funcionando? Tá funcionando. Bom dia. Sou o Jerome, eu sou designer, eu trabalho para um estúdio que se chama Estúdio Cru atualmente. Queria agradecer o convite por ter participado desse projeto, desse processo, dessa celebração hoje. É uma honra, realmente, de participar desse momento. Fizemos algumas... Eu vou contar um pouco de como foi feito o trabalho, né? Tivemos alguns encontros para conseguir levantar um material, que seria uma matéria-prima dessa identidade. Fizemos alguns encontros longos, assim, porque, né, 50 anos não é pouca coisa, então muitos detalhes, foi ótimo esse momento de troca, de diálogo. Quero agradecer também essa disponibilidade, porque não é sempre o caso. Já tive outras experiências com
com a academia não é tão fluido assim, sempre. Então, foi bem agradável e gostoso o processo, assim. Então, a gente, né, faz esse trabalho inicial para levantar essa matéria-prima, fazer um briefing, né, como a gente fala. Então, tivemos alguns marcos históricos surgiram, né, para contar essa história, essa odisseia, né, ouvi essa palavra mais cedo. Realmente são muitas informações. Então, eu vou só pedir para dar esse play justamente nesse vídeo que vai ficar rodando, que vai dar um pouco de movimento a essa identidade. Então, temos alguns elementos aqui nessa identidade que, enfim, em torno desses 50 anos. Vou falar brevemente dos objetivos, assim, quando a gente, né, tem as premissas, a matéria-prima, e tem os objetivos para conseguir fazer uma identidade bem-sucedida. Geralmente ela é bem-sucedida quando as pessoas, né, têm uma identificação com ela. Então foi o objetivo desse trabalho. Então, o que tínhamos inicialmente foi esse logo do IESP, né, com a casa, que é o símbolo principal do logo, e essa tipografia. Então, um dos objetivos era também criar um link com alguns elementos gráficos. No caso aqui, a gente tem um histograma no meio, né? A casa foi transformada em um histograma. Teve uma necessidade, um pedido de conciliar mais os pesquisadores, né? de pesquisas qualitativas e quantitativas. Então, esse histograma não dava conta muito do qualitativo, então fomos evoluindo para um símbolo que desse conta de uma biblioteca, de livros, pelo menos. Então, foi nesse sentido que esse símbolo foi desenhado. E a ideia também era criar esse diálogo entre o passado e o presente. Então, pode mandar rodar essa animação. Então, em termos de diagramação, assim, de composição, a gente usou uma composição bem moderna, vamos dizer, com esse símbolo principal bem no centro e com outros elementos gráficos, esse círculo, essas linhas, esses pontos, que remetiam a elementos usados para infográficos, né? Então, e usamos também esses marcos históricos, colocando eles numa linha do tempo, né, de cima para baixo, que constituía o grid, né, de composição do cartaz e da identidade. Então, foi dessa forma que foi construída essa identidade. A tipografia foi reutilizada, há 50 anos né, usamos a tipografia do logo para esses 50 anos. E é isso, eu acho que diz mais ou menos tudo sobre essa identidade. Foi um trabalho bem recebido, pelo que eu sei. E eu estou bem feliz com o resultado. Queria agradecer ao Felipe também, que não está aqui, mas que me ajudou nesse trabalho. Obrigado. Bom, um dos resultados da comissão, talvez um dos mais importantes, tem a ver com o trabalho de pesquisa documental, que foi feito com muita ajuda do Paulo, numa espécie de subcoordenação, e que vai ficar disponibilizado a partir de hoje no site dos 50 anos, que foi desenhado pelo Raul, acho que já está aberto aí. E então, Raul e Paulo, apesar de distantes na mesa, vão fazer um jogral aqui para falar um pouco disso. Então, eu fiquei incumbido da função de fazer o site, né, dos 50 anos do IESP.
E aí vou mostrar para vocês mais ou menos como ele ficou. E acho que o objetivo do site, né, tanto do IESP quanto da Dados, que eu vou mostrar depois também, no final, é trazer um pouco a história, né, ao público, porque é isso, né, a história tem essa coisa de que, principalmente a da casa, que às vezes se restringe muito a quem pode contar a história, de quem está perto de quem conta a história. Então, algumas coisas sendo publicizadas, eu acho que expande o alcance da história do próprio Instituto. E também serve, enfim, não só enquanto história e memória, né, mas também como acervo científico, né, de pesquisas científicas que podem ser feitas sobre o Instituto. Enfim. E aí nós temos a seção de história, vou ir entrando nelas. Deixa eu mostrar a home primeiro, né? Então, a home, nós temos história, documentos históricos, docentes, bibliografia, o programa Caminhos, que vai ser apresentado também, teses e dissertações, e eventos de cursos, o link da dados e os créditos finais. Aí na parte de história. Então tem a história da casa e tem também uma linha do tempo da história, enfim, desde do começo até hoje, né? Vocês podem acessar. E, aliás, o site é esse, né? 50anos.iesp.org.br. E aí nós temos documentos históricos, ata de fundação, carta ao diretor executivo do IUPERJ, 2 documentos de 69, né? Depois o credenciamento dos cursos de pós-graduação junto ao MEC, de 82. Aí nós temos essa linha do tempo, que eu achei bem interessante, que ficou a linha do tempo dos docentes do IUPERJ e do IESP, porque acho que mostra de uma forma mais dinâmica essa história da casa, né? Só uma questão, essa linha do tempo, né, ela é baseada nos anos em que as pessoas ofereceram disciplinas e não que as pessoas estiveram vinculadas ao Instituto, né? Porque ela foi baseada nas ementas dos cursos. Então ela é uma brincadeira nesse sentido, quer dizer, que os anos que os professores estiveram presentes dando disciplinas, né? Começa lá com Bolívar, César, e aí vai todo mundo até hoje, né? Os anos das disciplinas, os cursos. Uma das atividades da comissão de pesquisa documental foi reunir artigos científicos, artigos em livros que tratassem dos programas, programa de pós-graduação em ciência política, do programa de pós-graduação de sociologia e da revista Dados. Artigos que discutem, sei lá, desde o artigo sobre a institucionalização da ciência política no Brasil, da Forjaz, até a bibliografia mais recente sobre os temas, né? Sobre a constituição da pós-graduação e sobre as revistas científicas no Brasil. A gente tem aí um depósito, aí deve ter uns quase 50 artigos, eu passei um olho, não contei exatamente, mas tem bastante coisa. E a ideia é, na medida do possível, disponibilizar os artigos para quem estiver fazendo pesquisa nesse sentido. Pesquisa sobre a institucionalização da pós-graduação, sobre ciência política, sobre sociologia. A maioria está com link aqui, então já dá para acessar pelo próprio site. A parte do programa Caminhos, né, que o pessoal vai mostrar daqui a pouco, que é o programa de entrevistas. A parte de teses e dissertações também. Essa aí foi uma coisa interessante, porque a gente fez, a partir das atas de defesa de teses e dissertações, a gente montou aí o título, o orientador, o nome do aluno, a banca. Só que, é curioso, isso é uma pesquisa ainda que a gente tem que a gente precisa de um esforço para tentar descobrir a ata dos primeiros 10 anos do mestrado, né? Porque a gente só conseguiu a ata a partir de 79 do mestrado. Então a gente só tem a partir de 79. Então as atas de 69 a 79 a gente ainda não conseguiu, mas não desistimos ainda. Conseguimos passar. Conseguimos? Não sabe? Então bom, mas esse trabalho ainda é um trabalho que vai ser concluído. A gente digitalizou todas as ementas de 71 para cá. Não encontramos, na verdade a gente nem sabe se o anuário publicava as ementas antes de 71, mas a partir de 71 estão todas, exceto 72. Com os programas de curso, com a explicação de como funcionava o programa, o sistema de créditos, o nome dos professores, dos pesquisadores associados, etc, etc. Então é um material fascinante para fazer pesquisa bibliográfica sobre
sobre a construção dos temas, né, dos temas das ciências sociais, como é que esses temas vão entrando na pós-graduação, a bibliografia, as referências, está tudo aí. Exatamente, só clicar que está tudo, o link ele leva para os arquivos de fato, está tudo aqui. E aí eu acho que, você quer falar mais alguma coisa? Que eu vou falar da Dados agora. Não, antes de falar da Dados, bom, vou só agradecer à equipe, né? A equipe que fez a pesquisa documental, Wesley Dias, a Blanche Maria Van, Caio Felipe, Matheus Vital, Márcia Rangel, Pedro Marreca e Teice Ferreira. Foi a equipe que fez o... Eu vou mostrar então também, que já está público, né, o site da Dados, que eu acho que também faz parte desse exercício de publicizar a história e, no caso, a pesquisa, né? E aqui a gente tem todos os volumes, todas as edições da Dados desde das primeiras edições, desde a primeira em 66. Eu só queria contar rapidinho, bem rapidinho, Luiz, não vou tomar tempo não, porque quando eu coloquei isso no ar, eu fiquei muito curioso para saber por que em alguns anos alguns anos não foram publicadas, tipo 74, 75. E aí eu fui falar com o professor Charles Peçanha, né? Foi falar que eu fiz o site da Dados e eu fiquei curioso sobre isso. E aí a resposta que ele me deu foi que ele foi resistente a criar o site da Dados por muitos anos, porque as pessoas não poderiam ver que a Dados não tinha tido essa interrupção de publicação, e que ele poderia dizer que a Dados foi publicada ininterruptamente desde 66. Então, eu acho interessante como é também uma disputa da própria história, da própria memória. Mas tá no ar para todo mundo ver. Enfim, é isso. Não sei. Não, ele só me falou isso, assim. Só me falou isso. Eu não sei, fica um mistério. Exatamente. Não, ele falou que tinha problema de recursos também. Um dos problemas era o problema de recursos. Enfim. Sim. Só algumas complementações ao trabalho de pesquisa histórica. Eu queria mencionar a ajuda do André Félix, não sei se o André está aí. Parte das teses e dissertações, na verdade dissertações, porque a primeira tese é posterior, defendidas antes dos registros das atas, a gente conseguiu montar um robozinho para capturar do Lattes. Então, os professores que registraram as suas dissertações no Lattes, inclusive o Renato, que foi a primeira dissertação aqui defendida, apareceram nessa raspagem. Então, foi um trabalho de pesquisa histórica que envolveu documento, rinite, digitalização e etc., mas envolveu também tecnologia, robôs e etc. Queria mencionar também uma última ajuda que foi me dada ontem pela Poema e pela Isabelle, assistentes do GEMA, que fizeram a linha do tempo na parte de história, ontem, rigorosamente. E queria também mencionar, isso eu vou falar um pouco mais no final, dos trabalhos que a comissão pretende ainda fazer no ano que vem. Parte desses trabalhos tem a ver com a digitalização das teses e dissertações do IUPERJ, que vem sendo tocada em parceria com a nossa Rosalina, nossa bibliotecária. E, enfim, vou falar um pouco mais disso no final. Bom, passo agora então a palavra para a Márcia, que faz parte do comitê editorial da Caderno de Estudos Sociais e Políticos, que é a revista aqui dos alunos, que decidiu fazer um número especial, contando um pouco a história da casa. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu acho que em nome da Cadernos a gente agradece o espaço que o Luiz está dando, para que os discentes também falem um pouco sobre a história da instituição. E eu estou aqui representando hoje o Comitê Editorial da Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, que é uma revista de alunos fundada ainda no antigo IUPERJ. Ela funcionava em versão impressa, mas quando teve a transição para a UERJ, ela foi abraçada pela plataforma da UERJ, então ela passou a funcionar online. E uma das coisas que a gente viu no decorrer agora de organização desse dossiê, inclusive para redigir a apresentação, é que a revista, tal como outras áreas do IESP, não tinha um registro de memória. Então, é impossível a gente fazer referência à pessoa que fundou a revista e aos alunos que participaram dela historicamente. A gente tentou fazer isso um pouco perguntando aqui e ali,
e aí tem uma menção a vários dos editores na apresentação do dossiê, mas não dá para fazer muito esse relato assim, histórico aqui hoje. Eu estou aqui mais especificamente para apresentar o dossiê, que tinha como título 50 anos de produção e transmissão de conhecimento, a tradição do IESP e UERJ por seus estudantes. O nome mesmo já diz, a ideia era a gente tentar fazer uma contribuição, né, a partir da perspectiva discente, para que houvessem registros de memória institucional também. E, para isso, a gente fez uma chamada aberta à comunidade de estudantes, todo mundo pôde submeter de acordo com os temas que achavam que eram mais cabível. Isso rendeu muitas publicações interessantes, mas também muitas faltas. Infelizmente, a gente não contemplou todos os professores que merecem homenagem. Eu vejo aqui uma, que é a Angelina Figueiredo, infelizmente não teve artigo sobre ela, mas tem vários professores que... É porque eu estudo pioneiros, então eu fico triste de não ter uma mulher contemplada, mas... Mas tiveram alguns grupos de pesquisa também que não foram revisitados. Enfim, a gente espera que a edição seja apenas uma abertura para que os alunos tenham essa curiosidade de buscar mais memória sobre tantas esferas, né, da instituição. Ela basicamente tratou de 3 temas específicos, que foram os grupos de pesquisa, intelectuais e um pouco mapeamento de algumas áreas do conhecimento. Sobre os grupos de pesquisa, tiveram 3 artigos. Um sobre o Observatório Político Sul-Americano, que foi escrito pela Marília Clois e pela Thalita Tanchait. Um sobre o Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, que foi escrito pelo Raul Nunes e a Simone Gomes. Um sobre o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, que foi escrito por mim com a Poema Portela. E sobre os intelectuais, a gente teve contribuições sobre a Maria Regina Soares de Lima, pela Mariana Albuquerque, Renato Bosque, pelo Hélio Canone, Neuma Aguiar, pela Gabriela de Brito Caruso, Carlos Jazenbalg e Nelson do Vale Silva, pelo Wesley Dias e o Wesley Pereira, que foram os 2 estudantes que receberam um prêmio também pelo melhor ensaio, que ocorreu devido ao apoio da direção, que a gente também agradece, para estimular os alunos a submeterem mais e a escreverem mais. E teve um artigo do Daniel Ferreira sobre o Werneck Viana. E mais um sobre o César Guimarães, escrito pelo Matheus Morave e pelo Rafael Rezende, e um sobre o Luiz Antônio Machado, pela Clara Policarpo e a Ellen Oliveira. Um sobre a Isabel Lustosa, escrito pela Lidiane Vieira. E, para encerrar, tratando mais de campos do conhecimento, o Paulo Casimiro fez um apanhado das emendas de teoria política ao longo da história da instituição. E a Leonildes Nazar fez uma análise sobre a análise de política externa como campo, a análise de política externa brasileira como campo de estudo. Então, a gente agradece muito a todos esses autores que colaboraram para a edição. Basicamente, a gente não limou nenhuma submissão que estivesse dentro, né, do tema do dossiê. Aconteceu da gente receber coisas que não estavam dentro do tema. E o dossiê foi organizado por mim, faltou falar isso no começo. O Marcelo Borel, o Hélio Canone, que são doutorandos em Ciência Política na casa, a Ellen Oliveira, que é doutoranda em Sociologia, e o Matheus Vitorino, que é mestrando em Ciência Política. E a gente espera que seja uma boa leitura para vocês e que, de alguma maneira, tenha contribuído também para a memória institucional da instituição. Eu só queria agradecer também o André Félix, que eu esqueci, porque sem ele os 2 sites não existiriam, assim. Principalmente o da Dados, em que ele foi fundamental. Só não poderia deixar de falar isso. Bom, eu passo então agora a palavra para Mariane Ferri, produtora, decupadora, editora e camera woman do nosso programa de entrevistas Caminhos. A ideia do projeto, na verdade, surgiu como uma continuidade do trabalho que eu e o João, está aí, não sei, em algum lugar, fizemos no IESP nas eleições, que alguns professores participaram no ano passado, que foi um projeto de vídeos sobre eleições e temáticas afins.
E aí, na época, nós também contamos com a ajuda do Jonas, que foi o nosso, enfim, grande professor, que depois deu oficina para a gente, ajudou a gente a... ensinou a gente a gravar, a editar, e sem a ajuda dele, esse trabalho seria impossível. Aí o IESP nas eleições foi em 2018, a gente aprendeu essa expertise, e quando a gente soube que o IESP faria 50 anos esse ano, a gente falou, na época, com o Luiz e com a Sam, que a gente tinha capacidade de fazer vídeos com os professores, numa chave de memória oral, mas não tão rígida como um método de memória oral, uma coisa mais uma entrevista, um depoimento não tão extenso quanto um método de memória oral. Desde o início, eles gostaram da ideia, abraçaram a gente, e foi assim que a gente deu continuidade ao trabalho. Depois disso, isso foi início desse ano, o Hélio, ali nosso fotógrafo, entrou na equipe para ficar com a parte de roteiro e entrevista. E aí ficamos os 3 na equipe, nos dividimos, eu fiquei com a produção, dividi a decupagem com o Hélio. Decupagem é cortar o conteúdo que vai ser editado, né? Só explicando, para o vídeo final. Eu fiz a decupagem com o Hélio e eu fiquei nas câmeras também, uma das câmeras. O Hélio ficou no roteiro e na entrevista e fez a decupagem comigo, e o João ficou em uma das câmeras e fez a montagem final dos vídeos. A gente, nessa primeira fase, gravou com todos os professores sêniores que ainda estão no IESP. A segunda fase, o projeto continua. Então, foram 8 vídeos e o Charles, um episódio especial da Dados. Na próxima fase, a gente vai gravar com os sêniores externos e depois com os professores mais novos, enfim, que estão muito tempo na casa também, mas um pouco mais novos, mas já no final do ano que vem, a gente espera. Dito isso, na verdade, o que eu queria muito falar aqui nessa mesa é agradecer a todo mundo. Eu não chamei de velhos. Na verdade, o que eu acho importante ressaltar o que eu acho importante ressaltar aqui hoje é que esse projeto muita gente participou, assim. Então a gente tem que agradecer e laurear mesmo todo mundo que ajudou. Em primeiro lugar, a equipe, enfim, Hélio e João, acho que foram fundamentais, foram uma ótima equipe, assim, a gente se entrosou muito bem. João ali, eu nem estava vendo, João. Depois a gente tem que fazer um agradecimento especial ao Luiz, que foi o nosso coordenador, e assim... Não, é verdade, e sempre deu total apoio para a gente, deu autonomia, enfim, um projeto de alunos, a gente não é, enfim, especialista em edição e gravação nem nada. Agradecer ao João Feres também, porque ele emprestou os equipamentos dele para fazer as gravações. A gente, enfim, entrava na sala dele para pegar, mas ele foi muito legal com a gente, deixando esse trânsito. E eu gostaria de agradecer tanto os professores que concederam entrevista para a gente por todo o tempo, que eles se disponibilizaram, gravaram sábado. A gente gravou sábado porque durante a semana o IESP tem movimento, para não ter barulho. Então, todos eles foram muito queridos com a gente mesmo, tiveram paciência, entendendo que nós não somos profissionais e tudo mais. E os professores que vieram nas entrevistas, porque a gente chamava sempre um professor que conhecia um pouco mais da história do entrevistado para ajudar a gente na entrevista. Então, vários deles também vieram sábado, acordaram cedo. A gente agradece enormemente. E, por fim, na verdade... eu me perdi nos agradecimentos. André... agradecer ao André, também ajudou a gente na parte da edição, não, mas de colocar o software e tudo mais. Agradecer, especialmente a 2 professores que nessa parte também de suporte. Breno ajudou na compra de materiais e Milane também ajudou na compra de materiais que não estavam diretamente no projeto.
E eu acho que é isso. Eu estou esquecendo de alguém? Espero que não. Mesmo, mas é só, acho que, agradecer esse espírito colaborativo que o IESP tem, assim. E eu acho que não só nesse projeto, mas isso é uma coisa muito particular do IESP, que é os professores, os alunos têm muito trânsito entre os professores. Você tem trânsito com professores de áreas que não são a sua, todo mundo é muito deferente, eu acho, e solícito quando você mostra interesse. E isso é fantástico, assim. Eu acho que para a gente é enormemente gratificante, assim. E é isso, eu acho. Não esqueci de ninguém, espero que não. E rodar agora para vocês o teaser. Agora não, então desculpa, gente. Eu não sei se eu me estendi muito. Passar para o Luiz e depois a gente vai mostrar o teaser que coloca os melhores momentos de todas as entrevistas feitas até agora. Obrigada, gente. Bom, como a gente vai passar o longa-metragem aqui agora, e está todo mundo ansioso, inclusive a gente pediu para providenciar uma pipoca que vai chegar daqui a pouco, eu vou aproveitar esse momento de ansiedade e atenção de vocês para fazer as minhas considerações sobre esse trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma série de agradecimentos e depois fazer um breve desabafo sobre como foi esse trabalho da comissão. Eu queria fazer um agradecimento, em primeiro lugar, à diretoria, professor João Feres, diretor, professor Fernando Fontanha, vice-diretor, Breno Bringel, coordenador da pós-graduação, Letícia, coordenadora Breno, da pós-graduação em Sociologia, Letícia, da pós-graduação em Ciência Política, a mim também, que sou membro da diretoria, como editor da Dados. A diretoria, vocês e eu, demos total apoio à comissão de 50 anos. Todas as ideias foram muito bem recebidas, foram discutidas, foram patrocinadas pela diretoria, evidentemente, no limite dos gastos possíveis. Então, queria registrar esse agradecimento. Queria também registrar um agradecimento especial aos funcionários. Eu vou evitar nomear, porque assim, enfim, certamente vou esquecer alguém, mas eles deram apoio logístico. Você tinha gente aqui ontem, anteontem, ajudando a colocar a coisa da chuva, ajudando a comprar copo de vidro, pregando cartaz, enfim. Todo mundo ajudou, todo mundo trabalhou muito, e isso é muito legal de se ver. Queria também agradecer a alguns funcionários que já não estão mais na casa, que são funcionários mais antigos, que enviaram fotos, enviaram informações, enviaram documentos que tinham guardado em casa, etc. Isso foi muito fundamental. E queria deixar para fazer nesse momento um agradecimento muito especial aos alunos. Não é demagogia de professor, todo mundo sabe que eu sou um professor que não agradece os alunos com tanta frequência, mas, de fato, os alunos se envolveram muito nesse trabalho, e numerosamente. A maioria se envolveu voluntariamente, sem ganhar nada. Quem ganhou alguma coisa, ganhou uma miséria para fazer os trabalhos de vídeo e etc. E ficavam me enviando mensagem no WhatsApp de madrugada, e gravamos vídeos aos sábados, e essas pessoas também quase me mataram do coração, porque estavam editando o vídeo até ontem, como o nosso João, que vocês verão, é o nosso novo Kleber Mendonça. O vídeo não parece como Bacurau, poderia parecer como Bacurau. Temos cenas para fazer um Bacurau, está lembrando mais o som ao redor, mas eu vou deixar vocês interpretarem isso. Queria reforçar o agradecimento ao Jonas, que veio aqui dar aulas para a gente, para os alunos em grande medida, sobre como gravar e etc. E tal. Participou também da concepção dessas entrevistas. Queria fazer um agradecimento também aos professores, mas é um agradecimento torto, e aí eu já entro para a parte do desabafo. Então, por que é um agradecimento torto? Eu acho que quando surgiu essa ideia da gente fazer um grupo e pensar nos 50 anos e gravar coisas, etc., eu, pelo menos inicialmente, recebi essa tarefa como a gente recebe tarefas administrativas, ou seja, alguma coisa administrativa que a gente tem que fazer e etc., mas na qual a gente não vê grande... não digo importância, mas não entendi que seria um grande desafio, juntar documentos, falar com algumas pessoas e etc. Mas eu acho que muito cedo essa quase indiferença se transformou num certo aborrecimento, porque boa parte dos professores, e aí eu quero falar especificamente dos professores sêniores, manifestaram uma certa vergonha, uma certa timidez de falar do passado. Então, as primeiras conversas foram assim:
Sem querer, vamos pensar em nomes fictícios. A professora Regina, por exemplo. O que a senhora tem de documentos? É um nome inventado, gente. O que a senhora tem de documentos? Não tenho nada. Tá, e fotos? Não, também não tenho nada, não. Um outro nome, sei lá. Professor Vanderlei, quando é que você vai dar entrevista? É para falar do quê? É para falar do passado. Sério? Mas, pô, falar o quê do passado? Falar o que você viveu, né? E etc. Não, mas sério, poxa. E professores que até o evento de hoje estavam dizendo assim, mas sobre o que eu vou falar? Uma professora acabou de entrar agora. Não tenho muita coisa para falar. E isso, uma segunda coisa tem a ver com os documentos, né? É impressionante como os documentos pareciam no início não existir. Então, a gente sabe que tem um depósito em algum lugar que está entre a Gamboa e a Pavuna, e lá tem vários documentos, e ninguém sabe muito bem o que tem, o que não tem, etc. E eu, sinceramente, não entendia. Uma parte boa dos documentos, as emendas de curso e os documentos de fundação, o Fonta tropeçou uma vez, não sei aonde, ele achou. Achei todas as emendas, de 71 até aqui. Vocês querem fazer alguma coisa com isso? Então, foi uma coisa assim, tropeçada. O que me surpreendeu, acho que surpreendeu boa parte da equipe, era uma certa passadofobia, né? Uma coisa assim, por que a gente precisa contar essa história? E à medida que a gente começou a fazer esse levantamento e entrevistar, eu descobri por que é essa passadofobia. E eu vou contar, eu acho que é isso que mais me chama a atenção no trailer que a gente vai mostrar. O que mais me surpreendeu nas entrevistas eram que os professores, quando estavam falando do passado, eles enfatizavam muito o compromisso que o surgimento dessa casa, do UPERJ, da pós-graduação do UPERJ, tinha com produzir um determinado futuro para as ciências sociais. Então, em condições muito adversas, 69, um ano depois do AI-5, depois da década de 70, que foi muito difícil para todo mundo que estava aqui, todos comentando como é que a gente dá uma resposta intelectual a isso. Essa é uma frase que eu acho muito boa, do Charles Peçanha. E todos, durante as entrevistas, também muito preocupados com o momento que a gente está vivendo atualmente. E preocupados com as respostas intelectuais que a gente vai dar nesse momento. E como, com as devidas proporções, é claro, a gente vive hoje algo similar ao que a gente vivia 50 anos atrás, um certo fechamento da democracia, e que tipo de resposta essa casa, a academia, as ciências sociais podem dar a essa nova situação. Então, de uma certa indiferença a um certo aborrecimento, eu acho que eu comecei a ter uma grande felicidade em fazer esse trabalho. Essa felicidade, em determinado momento, se transformou num certo vício. A gente chegou a fazer 4 entrevistas num mês, ou seja, todos os sábados foram perdidos para... E foi algo que eu achei muito interessante, porque eu descobri nessas entrevistas uma vontade de fazer pesquisa, um determinado engajamento que talvez eu estivesse perdendo por causa da crise que a gente vive. Então, eu acho que se esse trabalho deixou algum legado, e eu espero que tenha deixado, é que a gente voltar ao passado da casa é importante também para a gente entender que tipo de espírito essa casa nutriu, de compreensão do seu presente, de projeção do futuro, e eu espero que a construção dessa memória institucional sirva para consolidar esse espírito para os próximos 10, 20, 50 anos que se seguem. É isso. Obrigado.